Sábado, 28 de janeiro de 2022, tem a primeira decisão do futebol brasileiro em 2023. Flamengo, campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, o atual campeão brasileiro, jogando em Brasília, na disputa da taça da Supercopa do Brasil. Aqui em Portugal também tem decisão. Taça da Liga, Futebol Clube do Porto Esporte se enfrentando em Leiria. Na opinião do PB do Esporte, Antônio Manuel Góes, no calor do Rio de Janeiro, irá falar sobre esse jogo de Flamengo e Palmeiras, como também irá analisar o confronto entre Botafogo e Fluminense pelo Estadual do Rio, no Clássico Vovô, um dos principais do Estadual do Rio de Janeiro. E mais notícias aqui do Campeonato Português. Tudo isso e muito mais, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando essa edição do PB do Esporte, aqui da gelada Gandra, no norte de Portugal, indo direto para o calor do Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes analisando primeiro essa final da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras. Um abraço! Olá, Júnior e seguidores do PB do Esporte. Palmeiras e Flamengo chegam neste sábado à disputa de mais um caneco, entre tantos pelos quais se bateram nos últimos anos em nível nacional e continental. Advindos de reestruturação gerencial na primeira metade da década passada, o Palmeiras, após o pesadelo de outra passagem pela Série B do Brasileirão, o Flamengo, sem histórico de descenso para a segunda divisão, mas em várias temporadas flertando com essa real possibilidade, a salvo pela bola 7, como dizem os aficionados da sinuca. Os palmeirenses venceram com sobras a Série A de 2022, fruto do ininterrupto trabalho de 3 anos do jovem treinador português Abel Ferreira e sua comissão técnica, em cujo decurso acumularam 2 consecutivas de Libertadores e uma Copa do Brasil, conquistas coroadas com o título nacional de pontos corridos. Com algumas vantajosas mudanças no elenco, Abel avançou em ideia de jogo, inicialmente questionada como similar à retranca aqui predominante desde os anos 1990, da defesa hermética e contra-ofensiva no erro do adversário, dissipada, entretanto, pela veloz sincronização das linhas de sua equipe até a grande área adversária. A perda dos meio-campistas Gustavo Scarpa, maior figura da última temporada, e Danilo, grata revelação da base logo titular, para o inglês Nottingham Forest, está sendo mitigada pelas alternativas de Jailson, Zé Rafael, Gabriel Menino e a volta de Rafael Veiga. Este último após longa ausência por grave lesão, no auge de sua desenvoltura técnica em 2022. Na retaguarda, um miolo de zaga comandado pelo paraguaio Gustavo Gomes, em parceria com Luan e Murilo, que se revezam. Nas laterais, o experiente Marcos Rocha, secundado por Mike, e o uruguaio Piquerez no outro lado. No ataque, Dudu e Rony seguem como referências, reforçados por Endrick, 16 anos, já negociado com o Real Madrid, que ficará por aqui até julho de 2024, limite aos 18 para celebrar seu vínculo contratual com os espanhóis. No Flamengo, embora tida pelo recém-chegado treinador Vitor Pereira, por não lhe dizer respeito, como página virada, a derrota por 2-1 na Libertadores em Montevidéu para seu oponente na Supercopa deste sábado, exige nos arrufos passionais do torcedor categórica resposta nas 4 linhas, postergada nos 2 empates com Verdão na temporada passada. Rigorosamente, 3 anos depois, o Flamengo conta com 6 dos 11 titulares do Mágico 2019, sob a batuta de Jorge Jesus. Felipe Luiz, Gerson, há pouco resgatado do futebol francês, Gabigol e Arrascaeta, além de Rodrigo Caio, agora no processo de previdente retorno, após longa recuperação física por cirurgia no joelho. Bem assim Bruno Henrique, também lesionado, cuja volta às atividades com bola só em meados deste ano entrante.
Houve, porém, a chegada qualitativa de Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pedro, os chilenos da seleção andina Arturo Vidal e Eric Pulgar, o uruguaio Guilhermo Varela, Marinho, Everton Cebolinha e o goleiro Santos, com o fim dos vínculos de veteranos participantes de memoráveis conquistas entre 2019 e 2020, todos proporcionalmente decisivos na conquista da Libertadores e da Copa do Brasil, edição 2022. Em suma, embora em fase de ajuste de linhas em pré-temporada, Palmeiras e Flamengo são protagonistas, sim, pela Supercopa CBF neste sábado em Brasília, diante de majoritária galera rubro-negra, de mais um capítulo da rivalidade entre os dois mais qualificados elencos do futebol brasileiro. Uma rivalidade Antônio Manuel Góes que há muito tempo já existe e cada vez está mais forte. Agora aqui em Portugal também tem decisão neste sábado. Na cidade de Leiria, Futebol Clube do Porto e Sporting decidem a Taça da Liga. O Sporting vai em busca do seu 5º título na competição, tem 4, e o Porto nunca venceu, buscando a primeira conquista. Jogo esse ocorrendo às 19h45, horário aqui de Portugal, confirmando na cidade de Leiria. Agora o segundo assunto da opinião do PB Desporto, Antônio Manuel Góes, é o clássico vovô, Botafogo e Fluminense, nesse domingo pelo Estadual do Rio. Um clássico cheio de histórias, hein, Antônio Manuel Góes? Mais um clássico vovô, no há muito descontextualizado campeonato carioca entre Fluminense e Botafogo. O tricolor, dirigido por Fernando Diniz, o mais categorizado da última geração de treinadores brasileiros, campeão estadual e terceiro no Brasileirão de 2022, com uma equipe entremeada de revelações da base, várias negociadas com o futebol europeu e alguns experientes na casa dos 30 e tantos, quase 40. Daí o mérito do comandante técnico pelo sucesso em adequar o ousado plano de jogo de pressão sobre o adversário e predominante posse de bola. O Botafogo, após convincente retorno à Série A do Brasileirão, transformado em clube e empresa sob nova direção e garantia de vaga na Sul-Americana de 2023, tem no comando de seu reforçado elenco, com pés no chão, faz um ano, o português Luiz Castro. Nesse domingo no Maracanã, um confronto entre, digamos, por enquanto tênue, nova concepção de jogo propositivo desenvolvida por um treinador, tão diferenciado como contestado pelo viralatismo de recalcitrantes críticos da mídia esportiva nacional, e um perspicaz integrante da escola portuguesa que, nesta iniciante temporada, contribui com 7 dos seus entre os 20 treinadores da principal divisão de nosso futebol. O Botafogo, em meio ao planejamento de sua direção empresarial, consorciado ao projeto da Comissão Técnica Lusitana, vem celebrando contratações pontuais de jogadores, para formatar em prazo até aqui sem limite estipulado, um elenco competitivo que resgate do já embaçado retrovisor, tudo é possível. As glórias bem remotas de Nilton Santos, Didi, Quarentinha, Paulo Valentim, Zagallo, Gerson Canhotinha de Ouro, Jairzinho, Furacão da Copa e Paulo César Caju, entre tantos que constam do álbum de morredoras memórias nos áureos tempos da sede de General Severiano, Zona Sul do Rio de Janeiro, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes falando aí de um dos clássicos não só mais importantes do Rio de Janeiro como do Brasil. Clássico vovô, Botafogo, Fluminense e Botafogo nesse domingo. Mais um clássico pelo estadual do Rio de Janeiro. O assunto agora, Antônio Manuel Góes, na opinião do PB Desporto. O assunto agora é o Campeonato Português, com nossa Antena Arcanjo passando para vocês. Tivemos um jogo adiantado, né? Na última quinta-feira, o Benfica, jogando em Paços de Ferreira, jogo da 20ª rodada, venceu por 2-0. A equipe do Paços de Ferreira, que está ali muito próximo de ser rebaixado, é o último colocado. O Benfica é o líder do campeonato. Os jogos desse domingo
pela 18ª rodada, teremos o Vizela jogando com Rio Ave, Casa Pia e Santa Clara, Boa Vista e Portimonense, Famalicão e Estoril Praia. Na segunda-feira, Vitória de Guimarães contra o Chaves. Na terça, Passos de Ferreira contra a equipe do Gil Vicente e o Arouca recebendo o líder Benfica. Na quarta-feira, o jogo das equipes que fazem a final da Taça da Liga nesse sábado à noite aqui em Portugal. O Porto jogando fora contra o Marítimo e o Sporting recebendo o Braga no estádio José Alvalade. O líder é o Benfica absoluto da competição. E o assunto aqui na Europa, mais precisamente na Inglaterra, mas também em Portugal e nos demais países, é a contratação do volante João Gomes, a confirmação pelo Wolverhampton da Inglaterra. Flamengo recebendo aí 104 milhões de euros, o Lyon também estava na parada, enfim, mas acabou mesmo ele indo para o Wolverhampton, o Wolves da Premier League do futebol inglês. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!